Entra, por favor, Sossol. Entra, por favor. Vou começar a gravar aí, ok, para vocês. Fica aí para vocês permitirem a gravação. E eu vou compartilhar a nossa aula de hoje aqui, nossa tela. Aí meu chat vai ficar mais... Aí vocês só abrem a câmera que eu consigo ver aqui no celular. Tá? Pois bem, nós estamos aí nessa jornada. Né? Vamos ver se atualiza aqui. Acho que tem um delayzinho. Só tirar o meu WhatsApp aqui, que já ajuda um pouquinho nesse delay. Vamos ver se atualiza a página para a gente começar aqui hoje. Hoje eu vou trabalhar um dos temas, nós vamos trabalhar aqui, gente, um dos temas que eu sou extremamente apaixonada. Muito, 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 muito apaixonada. Tá? Então, combinado. Se entrar... Vocês conseguem ver se entra alguém? Será? E se entrar, vendo no grupo que... Vamos embora. E a aula é assim, né? É horário. Tem que ter horário. A gente já está com 8 minutos aí. Vamos começar. Beleza. O que acontece, né? Esse tema é um tema que eu gosto muito. Tá? É uma das minhas aulas, talvez a queridinha, porque é um ponto de partida. E eu gosto muito disso, de ponto de partida. Então, vocês já sabem quem eu sou. Quem não me segue, por favor, faça-me o favor de ir lá e seguir. Eu quero contar uma outra historinha do Gaditas hoje, que foi uma época que o Império tinha um momento de conquistar terras, né? E era essa época. Davi foi um dos caras que mais conquistou reinos. E os Gaditas teve um determinado momento que era no o primeiro ano, que era por ali, por março, abril. Então, uma época de muita, muita chuva. E o que aconteceu? Os Gaditas, eles enfrentaram um rio que estava transbordando. Então, ele surpreendeu o adversário com a sua bravura, um rio de correntes e tudo mais, e um rio que poderia lhe custar a vida deles, mas eles eram homens valentes e homens de guerra, né? De escudo e espada. Então, esses homens valentes, eles surpreenderam o seu inimigo e chegou lá de surpresa e conquistou todo mundo. Então, é para essa tribo que a gente está entrando, essa tribo que surpreende. Surpreende para quê? Para vencer porque sabe o que quer. E saber o que quer é o quê? Amar pessoas e entregar o nosso melhor resultado. Então, Gadita, para quem não estava, ou para quem quer fortalecer esse arquétipo. O que é um arquétipo? Aquele que eu trago na memória a imagem daquilo que ele representa. E o Gadita é esse cara de leão, essa pessoa valente, essa pessoa que sabe muito bem o que quer. A sua origem vem de uma escrava, mas a sua origem não determina os seus resultados, não determina o seu destino. E é para essa tribo que eu convoco e essa tribo que eu amo. E uma parte dessa tribo somos nós, vendedores. Somos nós. E aí é por fórmula do vendedor que a gente vem conquistando. Eu quero saber de vocês, vou abrir o chat aqui, eu quero saber de vocês quem fez as tarefas, né? Quem fez as tarefas? Teve tarefa? Teve sim. De relacionar os 3 Cs. A aula de hoje, Elza, tem a ver com a aula anterior? Não. Ela é uma aula à parte, mas é importante que isso em vocês cada vez esteja mais claro. Para identificar os 3 Cs, a certeza sobre você. Hoje a gente vai falar muito, gente, sobre isso, a gente vai bater muito sobre isso. A certeza sobre o produto, a certeza sobre a empresa. Levantar os argumentos porque os clientes não fecham a venda. Quanto mais argumentações eu tenho, mais chance eu tenho para contornar isso depois,
Quem não assistiu o filme Coach Carter, assista porque é um filme muito legal, né? Vocês assistiram o filme? Assistiram o filme? Sim, assisti. Tá. E outra, quem teve dificuldade para relacionar os 7 bons motivos para vender? Por que você vende o que você vende? Alguém teve dificuldade? O que é importante a gente observar? Os nossos movimentos. Quando a gente tem dificuldade de relacionar, eu travo ali no quarto objetivo, no quarto motivo que faz o que eu faço, né? Me traz essa evidência, então eu não tenho muito claro aquilo que eu quero. Então, pode ser que as histórias que eu conto para mim mesmo justificam eu só ter até ali. Então, e a gente vai falar sobre isso hoje, para a gente desconstruir isso, ser disruptivo nesse momento. Então, cuide dos sinais. Quando passa uma tarefa, tem muita resistência, a resistência que gera sofrimento, tá? A obediência não gera sofrimento. Quem gera sofrimento é a resistência. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que é extremamente apaixonante. Gente, eu não tenho a mínima ilusão de acreditar que é possível, em uma hora e um pouquinho, entregar tudo sobre emoções. Só de formação de inteligência emocional, coach emocional, eu tenho umas 3 formações nesse sentido. Coach emocional, especialista emocional e tem treinador emocional. Então, e aí são formações de 7, 9 dias. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é ter um start. Por quê? Porque eu preciso gerenciar as minhas emoções. Olha como que isso é importante. Nós aprendemos alguns, por exemplo, química. A tabela periódica. Quem já passou pela tabela periódica aqui, né? Levanta a mão. Passou pela tabela periódica, que é aquela que a gente às vezes colocava até na parede, né? Botava na parede, acordava com aquilo, dormia, vivia com aquilo na cabeça. E hoje, para que serve? A gente não tem muita serventia. Porque não nos ajuda na nossa tomada de decisão, muitas vezes. Agora, as nossas emoções, o nosso medo, a insegurança, a tristeza, o lidar com o não, lidar com a frustração, o próprio empreendedorismo mesmo, lidar com o dinheiro, lidar com as relações, isso não nos é ensinado à vida. Então, a gente precisa viver. Só que isso é caro. Porque quantas vezes nós poderíamos ter fechado um negócio, fechado uma venda, ou se arriscado um pouco mais, mas o medo travou, a insegurança falou mais alto, a crítica, e nós não fomos aprendidos a lidar com isso. Hoje eu quero passar por 3 pilares para a gente ter uma noção de como isso é construído, como isso é formado, tá? Por quê? E eu quero trazer esse primeiro conceito, a gente vai falar sobre inteligência emocional, que é voltado ao livro do Daniel Goleman, né? Que falamos que é o pai da inteligência emocional. E aí tem até uma briguinha dele com o Augusto Cury, que eles se apinetam aí, porque o Augusto Cury fala que a inteligência emocional ela é importante, sim, ele valida, é claro, mas existe uma outra situação que é muito mais ampla, que é a gestão das emoções. E ele coloca que é possível, sim, nós gestarmos, fazer gerência sobre as emoções. Então, seria gestão das emoções e inteligência emocional. Mas a briga deixa com eles, que a gente quer colocar isso em prática e para que isso serve botar isso para rodar. Isso que é importante. E aí, uma das definições de inteligência emocional que eu gosto muito, que traz assim, é a capacidade de identificar. E é interessante pensar que, primeiro, uma primeira situação que eu preciso construir é o quê? É uma identificação. Se eu não sei, se eu não coloco um olho, se eu não ponho um holofote, se eu não ponho um farol ali, cara, eu vou andar no escuro. Então, eu preciso botar esse farol para enxergar. Então, eu preciso identificar os nossos próprios sentimentos e também dos outros, porque é uma relação pessoal e uma relação interpessoal, né? A capacidade de identificar, de motivar. Então, eu me motivo, by myself mesmo, é a partir de mim mesmo, né? A nos gerenciar com as emoções
dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Isso é uma definição que eu gosto muito. Não é a única, mas é uma definição que eu gosto muito dela. Porque ela parte de processos, né? Eu identifico por um motivo, para motivar e para gerenciar. E nós vamos construir isso aqui durante a aula, sim. Por que isso? Olha essa frase, gente. Pois o querer bem está em mim. Está em mim, está no meu intelecto. O querer bem está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. E agora, né? Será que isso está validado para os dias de hoje? Eu sei o que eu quero. O querer bem, para mim, eu sei. Eu sei que eu não posso ficar comendo comida cheia de gordura, de açúcar e de sal, né? Eu sei que eu não posso ficar sem ficar sem atividade física, que eu não posso ficar sem estudar. Eu sei daquilo que me faz bem. Porém, eu não consigo efetuá-lo. Sabe quem diz? Abre aí o chat de você, abre aí o chat e diz para mim aí quem vocês acreditam que vocês sabem quem disse essa frase? Deixa eu ver se vocês sabem quem disse essa frase? Vocês sabem quem que disse? Show. Não? Paulo de Tarso. Apóstolo Paulo em Romanos. Aí eu não vou lembrar agora o endereço certinho. Mas está lá em Romanos 9, alguma coisa assim. 9:17, alguma coisa assim. Depois. Isso é tão antigo, gente. Isso é tão antigo. É aquilo que eu quero, aquilo que eu sei que é bom. Eu tenho consciência disso, eu sei que eu preciso acordar cedo, ir para academia, eu sei que eu preciso ligar para 10 clientes, eu sei que eu preciso ir lá e fazer meu script de vendas, eu sei que eu preciso renovar meu estoque, eu sei, porém, eu não faço. Por que isso, né? Por que eu não consigo fazer? Porque nós temos uma programação. Uma programação. O que significa isso? Nós temos alguns paradigmas, algumas coisas que são balizadores para as nossas tomadas de decisões. E tudo que nós programamos, então, aí a gente volta lá para a definição, né? Eu identifico, e a partir do momento que eu identifico, eu consigo criar movimentos para a transformação, para mudanças. Motivar nada mais é que botar em movimento. Então, quando eu sei que eu tenho uma programação, eu tenho que entender muito bem que tipo de programação ela é. Eu vou te contar um negócio, gente. A gente tem programação para tudo. Para tudo na vida a gente tem uma programação. Tudo. O modo de ser, o modo de agir, o modo de reagir, o modo de se relacionar, o modo de atacar, o modo de se defender, o modo de paralisar. Nós temos uma programação. O cérebro nosso é muito potente. Mas, contudo, todavia, entretanto, ele faz o quê? Ele cria uns sistemas neurais para que cada vez mais ele demande menos energia. Então, nós temos essa programação. Imagina só, gente. Diante dessa aula que a gente está tendo, você tivesse que pensar na sua respiração, o quanto você teria que respirar, o quanto você ouvir e escrever. Então, imagine quantas coisas seriam precisaria ser observadas. Então, cria-se um modo automático. Você não percebe que você está respirando, que seu rim está funcionando. Seu rim aqui atrás, né? Seu rim está funcionando, que o seu coração está pulsando. Você não percebe isso. Você não precisa administrar. Então, existe sim uma energia que precisa, ela não é gasta. Então, por quê? Para que crie esses rituais. E as nossas programações, elas nos potencializam, e a gente vai ver um processo didático disso hoje, dessa forma operante, tá? Que é didático. Eu vou demorar um tempinho, demorar uns minutos para explicar, mas ela funciona assim, ó. É questão de 10 segundos, tudo isso desencadeia, tudo isso acontece.
Mas a gente precisa entender como funciona no passo a passo. Para quê? Identifica qual a função da identificação, modificar se caso isso esteja de alguma forma não me trazendo o resultado que eu desejo. Simplesmente assim. Então, e aí eu já vou deixar de imediato uma tarefa para vocês, um deverzinho de casa, tá? Esse vídeo vocês encontram no YouTube com muita facilidade, Vida de Maria. E eu vou fazer um spoiler dele, para a gente entender um pouquinho como que significa essa programação, mas eu quero que vocês assistam, quem ainda não assistiu, assista, quem já assistiu, assista de novo com esse olhar da repetição, né? É uma família do Nordeste, onde as Marias, a mãe, a avó, né? A mãe, a filha, passa pelo mesmo processo de fazerem as mesmas atividades. Ela chega um momento que ela fala para a outra, faz nada, fica aí só rabiscando. E aí você vai ver no videozinho o que ela está rabiscando. Qual que é o significado do que ela está rabiscando? Alguém já assistiu esse vídeo? Coloca aí para nós, se alguém já assistiu. Ele é muito bonitinho. E aí, eu quero que você entenda que... Ainda não, maravilha. Mas aí vocês só pegar, depois vocês pegam lá no YouTube, Vida de Maria, tá? Tarefa de casa já vai tomando nota. E aí eles cria esse ritual de repetição, porque enquanto não há uma identificação, o processo vai se repetindo, o que os cristãos chamam, né, de maldição hereditária. A psicologia vai chamar isso de processos, como que é? Processos repetitivos mesmo. Então, cada um vai chamar o nome, tá? Mas o que é? É uma programação que eu não identifico e vou, sem criticar, eu vou só fazendo novamente, criando os mesmos passos, andando na mesma pisada. Isso não é empatia, tá, gente? Andar nessa mesma pisada, porque a empatia é eu ando na mesma pisada, eu compreendo e conduzo. Isso não é empatia. E no caso aqui, isso não é empatia, é conformismo mesmo. Então, assista lá. Então, para eu modificar, para eu entender o meu sistema, como eu funciono, eu tenho esses 3 pilares que são fundamentais para as nossas tomadas de decisões. E hoje nós vamos falar sobre esses 3 pilares. O meu estado emocional, as histórias que cercam isso e as estratégias. Vou colocar aqui 12 estratégias que nos ajudam nessa gerência do nosso estado emocional, para a nossa inteligência. São 12 situações. As 12 situações resolvem tudo? Como eu disse, isso aqui hoje é start, tá? E aí, vocês têm aí o bônus de PNL, de Programação Neurolinguística, que vai ser muito mais aprofundado. Hoje é simplesmente para você ter uma noção para isso já. Vai fazer com que você amplie o seu poder de consciência para quê? Entender mais de gente. Entendendo mais de gente, nós vamos fazer o quê? Vender mais. Simples assim. Porque vendas é um negócio de gente para gente. Quanto mais eu tenho uma percepção sobre como a pessoa funciona, como o ser humano funciona, mais assertivo eu me torno nos meus processos de comunicação. Então, vamos ao primeiro pilar. O estado emocional, o estado interno. O que é o estado interno? O que acontece dentro de mim? E o que acontece dentro de mim é baseado em 3 pilares. Eu quero, já aquele negócio, já viu aquela situação assim que eu não quero pensar da forma que eu estou pensando, mas eu acabo pensando do jeito que eu estou pensando? Quem manda no meu pensamento? E aqui eu vou te colocar esses 3 pilares para que você organize internamente esse estado emocional. Consiga fazer do que, em momentos que você está emocionalmente abalado, e as suas vendas não podem depender do seu estado emocional, né? Você não pode, seus negócios não podem depender do seu estado emocional. Hoje eu estou triste, eu estou chateado, eu não vendo. Cara, isso não existe. As contas não param. O final do mês tem que acontecer. E aí, como que fica? E a maioria de nós somos comissionados ou vivemos na meritocracia. Então, nós não podemos depender das nossas emoções para vender. Nós precisamos aprender a gerenciar. Então, meu estado interno,
quem administra sou eu, quem é o dono desse negócio todo sou eu. Eu não posso deixar esse barco à deriva. Imagina só, gente. É como se fosse um elefante sendo controlado por um menino. Como que o elefante vai ouvir a voz do menino? O menino tem que estar muito bem sincronizado com o elefante, porque senão, se o elefante dispara, assusta, ele assola todo mundo, ele sai destruindo tudo. Isso são as nossas emoções. Quando elas não gerenciadas. É o que o Augusto Cury fala, né? Sobre as janelas killer que são abertas, e aí é como se fosse uma explosão, né? De dentro para fora, pum, tudo se vai. É aquela famosa história, né? Essa pessoa era tão calma, e cara, o que aconteceu com ela? Que de uma hora para outra, ela explodiu. Não é de uma hora para outra, né, gente? Ninguém explode de uma hora para outra. É simplesmente a coisa se quitou. Então, vamos lá. E o primeiro pilar que eu quero falar para vocês aqui é sobre a sua fisiologia, tá? A sua fisiologia. Então, como funciona a sua fisiologia? Como que é que você se comporta? Vamos pensar assim, como que a sua estrutura? Como que é a sua estrutura? O seu corpo mesmo, como que está funcionando? Vocês estão conseguindo enxergar aí, né? Como que seu corpo está funcionando? Vocês estão enxergando o slidezinho, gente? Ou deu uma travada? Vocês estão... Só me Tá responde. ok aqui, tá tudo ok. Ah, então tá, beleza. Beleza. Você está conseguindo, porque a minha aqui no celular não tá aparecendo. Ele não tá muito amigo meu. Não tá querendo. Mas tudo bem. A gente aguenta aí, né? Show. Ok. Beleza. Então tá. Então nós temos a nossa fisiologia, o seu corpo, a sua respiração, os seus movimentos, como que funciona, como que você tá. Gente, presta atenção numa coisa muito simples. O seu corpo fala com você, as suas emoções internas falam com você, e o seu corpo responde. Tanto é que a comunicação, 7% é só a fala escrita. O restante tudo é a forma como que se fala e o tom de voz. Então, o seu corpo, o tempo todo, ele não fala, ele grita. Então, como que é? Como que funciona? Vocês já perceberam? Vamos só trocar de slide aqui. Acho que travou. Tem uma historiazinha que é muito legal do Snoopy. Quem conhece, quem já sabe, já assistiu o Snoopy aí, tem no mínimo 40, né? Os filmezinhos que a gente assiste, a nossa idade conta. Tem uma historiazinha que o Snoopy tava assim, oh, Charles, eu tô tão deprimido, eu tô triste e deprimido. E andando assim para baixo, oh, Charles, eu tô triste e deprimido, triste e deprimido. Aí o Snoopy chega para ele e fala, o Snoopy não, o Charles, amigo dele, fala assim, ô Snoopy, bora, levanta essa cabeça, olha para cima, vamos. Ah, Charles, se eu fizer isso, eu vou parar de ser triste e deprimido. Olha que louco, gente. E assim também somos nós. A nossa fisiologia, ela vai gritar. Se eu quero sim ficar triste e cansado, é simples. Você aí na sua cadeira, você aí onde você está assistindo, se você estiver encurvando o seu ombro para frente, você vai automaticamente dizendo a você, a esse comando interno, de que você está cansado. E o seu cérebro vai produzir cansaço. E o seu corpo vai responder com cansaço. E você vai estar cansado. Agora, se você quer automaticamente mudar isso aí, dois dedinhos aqui no estômago, fica em pé, 2 dedinhos no ombro, 2 dedinhos aqui, ó, já dá um sorriso.
a sua fisiologia já vai mudar. E mudando a sua fisiologia, seu processo de comunicação vai ser alterado. Então, como que eu mudo o meu estado interno? Um pilar é literalmente o seu corpo. Tem um videozinho acho que é no Instagram, que um cara tá jogando basquete e tudo mais, e aí ele tá lá assim, acho que ele errou uma cesta e tudo mais, aí ele passa de cabeça baixa e tudo mais, aí vem um colega dele, um meia dele, vai e levanta, só faz isso, ó, levanta a cabeça dele. Automaticamente ele sai do estágio que, ai, coitado, errei a cesta, ai, não poderia ter feito isso. E aí começam os diálogos internos e tudo mais. Isso não dá certo, isso não é para mim. Já muda, levanta. Tanto é, gente, se você lembrar da sua mãe, a sua mãe com certeza falava assim para você: menino, para de chorar, ó, engole o choro, bora, levanta a cabeça, menino, bora, vamos, bora. Muda o foco. Muda a visão, muda o jeito de enxergar. Eu só quero ter certeza que vocês estão vendo os slides. Tá certinho aí, Ed? Você tá vendo os slides, o Snoopy? Me dá um joinha se você tá vendo. Ou tá vendo a minha imagem? O Snoopy. Ah, tá. Beleza. Então tá. Então, olha que doido é isso. Então, você muda a sua fisiologia. Muda a sua fisiologia automaticamente, gente. Começa, olha aqui. Começa a olhar para baixo e pensar numa coisa. Vocês estão vendo? Maravilha. Obrigada, Charnel. Ó, começa a olhar para baixo e começa a pensar numa coisa triste, uma coisa que te deixou decepcionado, magoado. Começa a olhar para baixo. Abre a palminha da mão. Abre a palminha da mão e começa a olhar para baixo. E traz a memória aí um momento, não precisa ser aquele momento pior, mas um momento em que você foi decepcionado por alguém, ou então que você perdeu uma pessoa bem querida, um momento assim que te deixou meio triste, meio chateado mesmo. E começa a pensar como que estava a sua respiração no dia, como que era a roupa que você estava vestido, as pessoas que estavam perto de você. Traz essa memória aí para a sua palma da sua mão. Se a gente continuar, olha aqui para mim, se a gente continuar fazendo exercício, vocês concordam comigo que vai parecendo que vai dando um sentimento meio tristonho? Chega até a chorar, né? Se dependendo da emoção, a gente chega a chorar. Agora tá, olha para cima, pega a palminha da mão, bota em cima e tenta lembrar dessa mesma cena. Olha para cima e vai, traz à memória essa mesma cena. A mesma cena que você estava olhando ali, aquele momento. Parece que está meio confuso agora. Se você lembrou dela, parece que ela não está tão intensa, a tristeza. Isso faz sentido? Por que isso? Ó, os nossos canais sensoriais, a nossa percepção. Embaixo são as nossas emoções. É o nosso canal sinestésicos, do sentir. Toda vez que você quer ficar triste, fica tranquilo, é só olhar para o chão. Olhar para baixo, baixar a cabeça. Você vai despertar as suas emoções. Quando você olha para cima, você vai alcançar você vai acionar o seu campo visual, o seu campo da criação, o seu campo das ideias. Olha para cima. Olha para o alto. Onde está a esperança? Olha para o alto. Né? Olha para o alto. Então, em um casamento ou em algum lugar que você não quer ficar triste, é só começar a inspirar, né? Posição homem, mulher, maravilha. Olhar para cima. As lágrimas vão segurar um pouquinho mais. Tanto é, gente, que um dos exercícios recomendados para quem tem problema com depressão, com tristeza, é justamente jogar vôlei. Porque seu olhar está para cima, seu olhar está lá para o alto. O seu foco de visão é para cima. Não é ficar olhando igual galinha para baixo. Então, você tem condições, porque nós somos seres inteligentes, nós temos essas condições de fazer essa gestão. Cara, eu me sinto agora cansado, eu posso... E aí, gente,
Eu sou da inteligência emocional do alto impacto, né? Então eu posso bater em mim, posso, ó, lembra dos caras que fazem natação? Eles acionam dentro deles, batem, né? Porque motivar, circulação e tudo mais. E aí eu tô num lugar que não pode. Vai, acha um banheirinho, acha um lugarzinho ali e aciona você, bota uma posição ereta. Ó, queixo não para cima, porque é arrogância, nem para baixo, porque isso te deixa triste, mas um queixinho ereto, posição pernas entreabertas. Deixa eu ver, chegar um pouquinho para trás, ver se vocês conseguem enxergar. Pernas entreabertas, mão na cintura, inspira e expira. Tá? Inspira profundo e solta profundo. Você vai perceber em você que o seu estado emocional, seu estado interno é alterado. Isso é inteligência. Isso é gestão. Isso é cuidar de si. Não deixar que as emoções tomem conta. Faz sentido isso aí, gente? Entendeu? É a posição homem-mulher maravilha. Se posicione. Entendeu? E é muito engraçado como que isso é automático. Como a gente se sente muito mais seguro daquilo que vai fazer. Toda vez que eu vou dar uma palestra, gente, lógico que eu treino nas bases. Então, eu já faço esse exercíciozinho. Bora, sou filha do rei e Deus sonhou para mim, eu quero os sonhos dele. Eu sei que ele sonha para mim o melhor dessa terra. Bora! Canal de bênção. Pronto, comando dado. E quando eu vou fazer palestra, quando eu entro aqui para aula, eu boto o Love Generation, que é uma música muito marcante para mim, é para me ativar, não é para você não. É para eu buscar dentro de mim esse poder, porque a gente está aqui no presencial, tem essa troca de energia, onde começa a falar, mas no online, eu exijo de mim muito mais instrumentos para buscar em mim essa concentração e esse poder de entrega. Então, são formas de eu gerenciar, tá? E fica aí, como que eu posso? Um outro pilar, né? O primeiro nós falamos sobre a fisiologia, o outro pilar para dar para a gestão do nosso estado interno é o quê? Tudo que eu foco, tudo que eu dou atenção, ele tem o poder da ampliação. Tudo que eu foco, tudo aquilo que eu boto o meu olhar menor, né? O meu olhar de atenção, perdão, o meu olhar de atenção, ele expande, ele cresce. Agora a pergunta é, onde você está colocando o seu olhar? E aí, eu gosto dessa brincadeirinha da respiração. Como que está a sua respiração agora? Ela está torácica? Ela está curta? Ela está diafragmática? Ela está rápida? Ela está lenta? Como que ela está? E a minha pergunta é, há 10 segundos atrás, você estava lembrando da sua respiração? Estava no processo de automatização. Agora, mesmo eu continuando a falar, você ainda está pensando na sua respiração. Porque você deu atenção. Então, tudo aquilo que a gente dá atenção, a gente vai olhar para ela. Quer ver uma historinha que eu gosto muito? Imagine só que você está naquela situação de que não está com muito dinheiro, mas está querendo comprar um carro e esse carro seja meio de destaque, que seja um carro que as pessoas comecem a observar, aí você resolve comprar um Celtazinho amarelo. E aí, você vai lá na concessionária com o seu dinheiro que você economizou, reservou para isso, né? Para comprar um carro de destaque e tudo mais. Mas como não tem dinheiro para comprar um carro melhor, compra pelo menos um Celta amarelo que vai ser destaque, vai chamar a atenção. E aí você sai da concessionária, faz todo o procedimento lá e tudo mais, sai da concessionária, né? Vamos desfilar o Celta amarelo, beleza? Então vamos pro mercado, né? Pro supermercado lá. Aí você olha pro lado, cara, o Celta amarelo. Tá. E aí você vai pro supermercado e tudo mais. Quando você volta, cara, parece que os Celtas amarelos se multiplicaram no estacionamento. Como assim? Aí você sai, né? Você sai, vai para casa, você para no semáforo, você olha do outro lado da rua, parece que um Celta amarelo. Cara,
Você fala assim, cara, o vendedor, todo vendedor é uma boa. Todo vendedor me enganou. Eu, vendedor, sapo, fui enganado por um outro. Não é possível que isso está acontecendo. Mas o que é? É o meu poder de atenção. Eu foquei agora no meu céu, que é amarelo. Os outros agora são percebidos por mim. Porque nós temos um sistema, gente, de omissão do nosso cérebro. O cérebro não consegue gravar muitas informações. Então, ele faz informação seletiva. Por isso que se eu der foco, ele vai dar atenção. Não sei se você já, quando a sua esposa estava grávida, ou você grávido, parece que... Grávida, né? Parece que as gestantes se multiplicaram, né? O que é isso? É o poder da atenção. Então, a minha pergunta é, aonde você está dando a sua atenção? São nos seus contratos que você não consegue fechar? São nas vendas que você não consegue realizar? Nos clientes que você não consegue alcançar? Qual é o seu foco de atenção? Aonde você está fazendo isso todos os dias? É só isso. Então, precisamos prestar atenção. E o terceiro pilar é o quê? A nossa forma de comunicação. A forma que eu declaro as minhas palavras. E se você é da época do Chacrinha, que aí é da época do Snoopy também, você vai lembrar que a frase do Chacrinha, um velho guerreiro, que fazia um programa na época que a TV aberta ainda fazia algumas informaçõezinhas, tinha um programinha muito interessante na época, que era o Chacrinha, e ele falava assim, quem não comunica se tumbica. Por quê? Se atropela, se dá mal, se lasca, não é feliz, porque a comunicação nas palavras tem poder. E é tão poderoso isso, gente, que existe um experimento. Aqui no Brasil, fizeram uma professora fez no arroz, mas baseado num experimento de um japonês, Kyomoto, não lembro muito bem o nome dele, que ele fez das moléculas da água. Olha que incrível isso. Onde foram colocadas as moléculas da água e para cada ali matriz de moléculas, que fazia como se fossem quadros, eram jogadas palavras. Olha que louco isso. Palavras de ódio, palavras de amor e palavras de indiferença. Como que cada molécula se comportava? A molécula que recebia palavras de afirmação, ela era muito mais vistosa, assim como o arroz, muito mais vistoso. Agora, para grande surpresa dos pesquisadores, as moléculas que reagiam pior seriam as moléculas do ódio ou as moléculas da indiferença. Para surpresa deles, porque acredita-se, né, que o oposto do amor seja o ódio, a raiva. Não, pelo contrário. As moléculas da indiferença, elas apresentavam elas tinham uma apresentação muito piorada do que as moléculas do ódio. Olha como isso é poderoso, o quanto isso nos informa quando nós somos indiferentes. E tem um filmezinho que eu não lembro o nome dele, mas é um casal que estava brigando e não sei o que, parará, brigando. Aí o homem fala assim, fala para os amigos, não, eu não dou conta mais. Aí um amigo dele fala assim, vai lá e reconcilia com a sua esposa, porque enquanto houvesse essa energia da raiva, ainda está no amor, só que não entendido. E aí ele fala dele, se eu brigasse assim com a minha esposa, eu não teria separado. Porque o oposto do amor não é o ódio, o oposto do amor é a indiferença. E olha como que isso é muito importante. Quando nós nos tornamos indiferentes, primeiro a nós mesmos, indiferentes à nossa realização, aos nossos sonhos, nós desistimos de nós mesmos. Pode perceber nas suas fases aí da sua vida, quando você estava indiferente com alguém, ou com você mesmo, quanto isso te afastou daquilo que você é. Então, presta atenção. Suas emoções, a indiferença é muito pior. Então, quais são os tipos de palavra que você declara para você? Quais são os tipos de palavra que você afirma para você mesmo? Isso é mega importante, gente. Se você fala para você palavras que maldizem você, o seu dia, putz, quanto mais o outro. Que tipo de amor é esse? Não existe
eu dar esse amor, se eu não consigo verbalizar para mim mesmo que, ó, tojinha mágica, tojinha de papai, coisinha mais de linda. Não precisa ser desse jeito, tá? Cada um tem sua forma de manifestar o seu amor, cuidando da sua saúde, cuidando do seu intelecto, cuidando do espiritual. Precisa disso, né? Presta atenção como isso é poderoso. Eu quero que você só pense, tá? Se você puder fechar seus olhos, melhor ainda, mas só pense num limão bem verdinho. Aquele limão bem verdinho, cheio de caldo, e você pega ele da geladeira, né? Pega ele da geladeira, só na imaginação, você pegando ele da geladeira, aquele limão geladinho, e você cortando ele. E quando você corta, porque ele está cheio de caldo, ele começa a escorrer sobre a sua mão. E aí, para você não deixar ele cair, a gotinha cair, você chupa essa gotinha para não cair. Olha aqui para mim. Possivelmente, a sua boca começou a salivar. A minha pergunta é, seu limão tá aí? O limão tá aí na sua mão? Não tá. Mas você ouviu um comando e o seu cérebro já se preparou para receber o limão. E já preparou as papilas degustativas para receber a acidez. Então, assim também é, gente. O seu cérebro, ele é atemporal. Ele não sabe o que é hoje, o que é amanhã, o que é depois. Por isso que o poder da criação, o poder de visualização é poderoso. Como que você quer fechar seu dia amanhã? O seu dia de amanhã não começa amanhã. Seu dia de amanhã começa hoje. Hoje, ao dormir, como que você quer fechar suas vendas amanhã? Como que você quer se posicionar diante dos seus clientes? Como que você quer acordar amanhã? Amanhã eu já vou fazer atividade física. E se estiver chovendo? Cara, eu já decidi. A decisão está hoje. Então, nós precisamos criar na nossa mente sentimentos verdadeiros para as coisas acontecerem. A mente está aí à nossa disposição, só que a gente não foi ensinado a saber usar, né? Então, esse é o nosso estado emocional baseado nesses 3 pilares que eu preciso gerenciar. Então, a minha fisiologia, certo? O meu foco de atenção, aonde eu estou dando atenção, certo? E as minhas palavras. Eu consigo gerenciar esse meu estado interno. E aí, nós vamos para o segundo pilar, que é aqui. Quais as histórias que você conta sobre você mesmo? Que tipo de histórias você conta? Ah, não. Sou capaz, não. Não, isso não é para mim. Sabe o que acontece? Da terra onde eu vim, ninguém dá conta de fazer isso. Não, isso realmente é loucura. Se nós podemos contar histórias boas, por que a gente vai ficar contando história ruim? Porque existe uma programação. É nos nossos primeiros slides. Então, como que é construído isso, Elda? Através das nossas emoções. E aí, gente, o que eu vou colocar aqui agora, tá? Eu gastaria pelo menos uma manhã explicando. Mas eu vou fazer isso em 3 minutos. Não, vai um pouquinho mais. Mas eu entendendo como funcionam as historinhas que eu conto para mim, eu vou ter muito mais poder de gestão. Porque as historinhas agora eu vou ter mais consciência sobre elas. Não vou deixar a vida me levar, a vida leva eu, não. Porque as nossas... E aí eu sou da escola onde as 4 emoções eram estudadas, né? O medo, a raiva, a tristeza e a alegria. E a gente tem a ilusão de que a alegria é a melhor emoção. Só que, na verdade, tudo depende. Porque você extremamente alegre, você faz bobagem que é absurda. Né? Você fecha um contrato que você dá paz, você vai perder dinheiro ali. Você faz um compromisso que você não tem condições de honrar. Então, a alegria extrema faz a gente fazer bobagem também. Então, tudo depende. A tristeza, ela pode ser um impulsionador de entendimento que se fechou ciclos. Se foi fechado um ciclo, novos ciclos podem ser abertos. O medo, nós falamos até na aula passada, né? Que o medo, ele é um protetor e ele é um identificador. Então, eu preciso reconhecer isso, a sua necessidade, se é real, se é imaginária, porque tudo está criado aqui, começa aqui. A raiva é um dos melhores, eu até contei a historinha da minha irmã, aqui, né?
como isso pode ser potencializado. Então, as nossas emoções que ditam as nossas historinhas. E como que elas funcionam, Elda? Pela essa matriz aqui. Cara, printa a tela, tira a foto desse slide aí, porque se você conseguir entender esse processo, cara, o curso tá pago. Só para eu descobrir essa matriz aí, cara, eu paguei uns R$4.000 em um dos meus treinamentos de inteligência emocional. Mas é muito poderoso isso, gente. E verdadeiramente, é quase uma manhã inteira que eu gasto para a gente explicar aqui. Mas a gente vai conseguir aqui. Eu não vou conseguir dar muitos exemplos, mas dá para a gente entender um modo operante aqui. Tudo funciona por um processo de comunicação, certo? E esse processo de comunicação... Deixa eu só ver. Alguém entrou? Tá. Isso. Ok. Não tem mais ninguém para entrar. Tá. E aí, o que acontece? Existe um processo de comunicação. E a comunicação é feita através do quê? Daquilo que eu ouço, vejo e sinto. E aí, é um daqueles pilares que é da fisiologia e da linguagem. Qual que é a minha fisiologia? Como que eu me comporto? Como que eu faço as coisas? Como que é o meu linguajar? Tudo é feito, e como que começa antes? Pelo aquilo que eu ouço, vejo e sinto. Então, que tipo de música, que tipo de música, que tipo de situações, que tipo de podcast você está colocando, que tipo de filme, quais são as informações que você está alimentando a sua mente. Esse tipo de comunicação produz em você pensamentos. Os seus pensamentos derivam desse processo de comunicação que você escolhe todos os dias. Gente, imagina todo dia escutar da Atena. Não sei se existe isso mais, tá? Mas se eu alimento dentro de mim o quê? Um sentimento de medo, de pavor. Então, os meus pensamentos vão criar imagens e esse diálogo interno, lembra do sistema interno? Esses diálogos internos, eles vão acontecendo e eu vou começando a conversar comigo, sabe? O anjinho e o demoninho, eles vão começar, não, isso não é não, isso vai sim, isso não pode não. O demoninho e o anjinho vão conversando e eles vão produzindo um sentimento, e sentimento é dual, tá? Sentimento, não existe assim um mais ou menos, ou é bom ou é ruim, não tem outro. Sentimento é dual. E esses sentimentos produzem o quê? Crenças. E crenças são o quê? São aquilo que eu acredito como verdade. Por exemplo, se eu acredito que eu estou amarrada... Aqui, ó. Aqui, presta atenção aqui. Se eu estou amarrada num tronco, se eu for amarrada num negocinho, lembra da figura do elefante? Se eu estou amarrada num prego e eu tento sair e não conseguir, quando eu estou com mais força, e eu registrei que eu não posso, eu crio em mim uma crença, isso é, uma verdade que eu não questiono, que isso aqui não se rompe. Isso é uma crença limitante. Isso era verdade em um tempo antigo, onde eu esforcei e não saiu. E agora que eu tenho mais força, eu não questiono, então em mim está registrado que não pode. Isso é crença limitante. Por que eu não questiono? Porque eu não questiono, porque existe uma programação. E essa programação diz que eu não posso. Só que nós somos seres inteligentes, gente. Por isso que nós precisamos identificar. E aí tá, eu crio crenças e essas crenças me dão resultados. E isso é retroalimentado. Quando isso cai no consciente, tá? Eu presto atenção, por que os meus resultados não estão acontecendo? O que eu estou alimentando a minha cabeça? Quais são os níveis de conversa que eu tenho? Presta atenção. Eu estou só diante de um ciclo de pessoas que diz assim, cara, ó, venda, desisto, nunca mais. Isso não é para mim. Se o seu ciclo de amizade só tá nisso, não, só deixa eu te falar, não, 5 mil já tá bom demais. Para que mais dinheiro? Para que é isso? Olha
Como que você está alimentando o seu poder de audição? O seu visual? Então, precisa... Hoje até coloquei no meu postzinho lá, para a gente ser seletivo no meu Instagram. Justamente para isso, nós precisamos ter muito cuidado. Como a gente está dividindo as nossas mesas. Então, pegue essa matriz aqui e comece a analisar qual é o tipo de informação que eu estou inserindo nesse campo fértil chamado mente. Porque ele não sabe separar se é verdade ou se é mentira. Ele aceita. Ele é igual criança, ele aceita, é igual uma esponja. Ele aceita, ele suga tudo. E essas informações, elas geram pensamentos, esses pensamentos geram sentimentos, que geram crenças, verdades, paradigmas, programações, e essas programações me dão resultados. Olha como as histórias que eu conto estão simplesmente baseadas nesse processo aqui. E a história de Maria, da vida de Maria que vocês vão assistir, é justamente isso aí. Só que acontece assim, ó, gente, em questões de segundo. Não é essa forma assim, eu vou alimentar, eu vou pensar, Não. Isso é só para a gente entender como o funcionamento. Mas isso acontece em segundos. Em segundos. Olha como é. Se eu sinto o cheiro de um perfume de alguém que me traz repulsa, mesmo que seja outra pessoa usando, eu já... isso, nossa, a comida da vovó, o tom de voz de alguém registrou ali empatia ou antipatia. Está registrado. A comunicação entrou e criou um pensamento, uma imagem foi projetada dentro de mim e me trouxe um sentimento de afastamento ou de afeição. Esse sentimento me trouxe o quê? Uma crença. Por que o vendedor é tido como algo de repulsa? Porque no passado, no inconsciente coletivo, foi colocado já um registro de comunicação, uma informação de que vendedor é charlatão, vendedor é isso, vendedor é aquilo. Vendedor... E isso aí produziu pensamentos, informações, registros, paradigmas de que vendedor é uma profissão ruim. Está construído isso aí. Está construído paradigma, está construído crenças. O que nós estamos fazendo é desconstruindo isso, porque isso foi verdade um dia e não é mais. Tudo que foi programado pode ser desprogramado. Só precisa ter consistência. Então, entenda-se. Que nem um hábito. Você não muda um hábito, você troca. Você tira um e põe outro. É como se fosse... Não tem como ficar vazio. Você substitui automaticamente. Então, uma crença, um pensamento, você também tem que fazer o mesmo. Tá? Gente, isso aqui é poderoso, hein? É poderoso isso aqui. Grave isso aqui, que isso aqui vale ouro. Ouro, ouro, ouro. Então, essas são as perguntas que eu quero que você faça para você essa semana. Quais são os meus padrões de pensamento? O que eu ouço que para mim é uma verdade absoluta? Por exemplo, você acredita verdadeiramente que dinheiro na mão é vendaval? Só ganha dinheiro quem faz dinheiro? Tem que ser trabalhador, sofredor para ter dinheiro? Quais são os seus padrões mentais? E começa a escrever. Você começa a escrever. E aí você vai usar uma técnicazinha chamada DCD. Isto é, duvidar, criticar e delegar. Determinar. Aonde você vai colocar... por exemplo, a minha mãe, ela falava muito assim. Deixa eu te falar. Quem tem que fazer... A mulher não pode depender do marido. Isso é uma crença da minha mãe. Eu comprei ela. Fazer o quê, né? Cada um com a sua. Eu comprei. Mulher tem que ser independente. Mulher tem que ser independente. Mulher tem que se lascar. Tá? Eu aprendi e bora. Trabalhar igual peão de draga e bora. Agora, quando eu percebo isso hoje, mulher tem que ser independente. Não pode depender de homem. Né? Uma estudiosa de Harvard falou isso. Mamãe. Quando eu uso a técnica DCD, eu coloco isso e falo assim, eu duvido dessa crença. De quem é essa crença? Eu critico ela.
De quem ela é? Ela é de mamãe. Então, eu quero continuar com essa fala? Não. Eu quero continuar acreditando nisso? Não faz sentido para mim. Então, a partir de hoje, mulher é livre se quer ou não depender de homem. Mulher é livre. Ela é livre para escolher. Na filosofia da mamãe, ela é obrigatória. No meu entendimento, hoje, ela é livre. E eu posso pensar diferente. Eu posso pensar diferente. Então, duvida. Se você tiver alguma coisa... Hoje eu coloquei lá também, no meu Instagram, justamente isso, né? Sair da academia, né? Não existe almoço grátis. Isso é uma verdade ou é uma crença minha? É uma crença minha. Porque as coisas podem vir com facilidade, alegria e glória. Existem sim almoços grátis. E eu pus justamente para provocar. Então, questione, comece a questionar, duvidar, criticar e determinar as falas, as suas falas. Comece a observar. E comece a anotar, gente. Comece a anotar. Pega um caderninho e começa a anotar. Pega seu bloco de notas e começa a anotar. Maravilha? Então, nós vimos sobre o nosso estado interno, tá? Nosso foco, nossa linguagem, nossa comunicação, as historinhas que contamos por nós através de uma matriz de crenças, como que as histórias são construídas através dessas informações, e nós precisamos ver, por último aqui, as estratégias que alcançamos. Lembrando que o objetivo aqui hoje é simplesmente startar, é um ponto inicial para lidar com as nossas emoções. E eu quero colocar 12 situaçõezinhas aqui. A primeira delas, e aí tira foto, tá? Vai ficar gravado também, mas aí você pode também já tirar foto para você responder. Você precisa responder. Descubra quem é você. E aí, de presente, né? Você já tem o HMI, que você, olhando para o seu autorretrato, você dá uma olhadinha, mas você pode perguntar assim para você: do que eu gosto? Qual é a minha cor preferida? Do que eu gosto de comer? Quais são os lugares que eu gosto de visitar? Começa a fazer perguntas ao pessoal. Começa a fazer esses tipos de questionamentos para você mesmo. O quanto você se realmente você conhece os seus gostos, você se conhece, né? Quais são as suas maiores alegrias da vida? Quais são os seus maiores sonhos? Conheça você, conheça-te a ti mesmo. Né? Já dizia o filósofo, conheça-te a ti mesmo. Por que eu preciso conhecer a mim mesmo? Porque eu preciso cumprir um outro mandamento, que é amar a mim sobre todas, amar a Deus, mas amar a mim. Porque a partir de mim, eu amo o outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu preciso amar a quem eu conheço. Eu não amo o desconhecido. Talvez você está dormindo com o próprio inimigo. E o inimigo é você. Então você precisa se conhecer. Descubra quem é você. Reconheça seus potenciais. O HMI te ajuda nesse processo também. Te ajuda a identificar as suas qualidades, as suas potencialidades. No que você faz com facilidade, que outras pessoas poderiam dizer que é difícil, mas você faz com facilidade. Aceite as suas imperfeições. E aí eu vou... Para quem gosta de leitura, eu vou sempre estar sugerindo um livrozinho, né? Esse aqui é quase uma... vai de cá. Eu tô na câmera errada. Eu não sei se vocês conhecem esse, mas é um livrinho bem rodadinho aí, da Brené Brown. A coragem de ser imperfeito, porque aceitar a nossa imperfeição, isso nos torna vulneráveis, e vulnerabilidade não é fraqueza, ainda mais para vocês, meninos. E eu falo especificamente para os meninos. A vulnerabilidade é uma valentia, e aceitar isso é um amadurecimento. Então, e o livro nos ajuda muito nesse poder da compreensão, reconhecer suas conquistas, sim. Quantas coisas você já conquistou na sua trajetória de vida? Valorize a sua capacidade de empreender. Gente, de aprender. Cara, nós estamos numa terça-feira, 9 horas da noite, e você está aqui. Parabéns. Isso prova para você mesmo que você tem disposição de aprender. O seu copo, ele ainda está meio cheio. Ele cabe mais coisas. Ele cabe muito mais. Ele já está preenchido, sim.
por conquista, mas ele ainda cabe mais coisas. Né? E essa capacidade de aprender, ela é maravilhosa. Eu amo a música do Gonzaguinha, né? Aquele projeto de ser um verdadeiro aprendiz. Porque o aprendiz tem a possibilidade de se alegrar. Adoro isso. Um sexto pilar é pare de se comparar. Se comprar não, tá? É se comparar, tá errado o slide aí. Pare de se comparar. A comparação é péssima. A comparação, porque você não sabe de forma alguma qual que é o bastidor do outro. Você não conhece o bastidor do outro. Então, reflita o que você tem e às vezes as pessoas não têm e modele, se for necessário. Modelar é o que ela conseguiu para eu conseguir. Mas ficar comparando, eu tenho, você não tem, isso é péssimo, gente, para a nossa alma. Isso é péssimo, tá? Pare de comparar, você é um ser único. E cada um tem uma jornada. Confie nas suas decisões, no seu feeling, confie naquilo que você acredita. Para isso, erre rápido, erre logo e erre barato. O processo de decisão está baseado, exige o erro. Michael Jordan fala isso, né? Ele errou não sei tantas cestas, mas não fez dele o pior, mas fez dele o melhor, porque ele foi lá e treinou muito mais. Sinta-se merecedor. E isso, gente, é só start, porque só isso aqui dá uma live. O quanto você acredita que você merece ser feliz. O quanto você acredita que coisas realmente podem vir a você com facilidade, alegria e glória. O quanto você acredita de verdade que você é a própria imagem do Criador. O quanto você acredita nisso. Se você é a imagem do Criador, quais os sonhos que Deus tem para você? Deus não erra. Então, quais os sonhos que você ainda não baixou o download, que são sonhos de Deus? 9. Questione os seus pensamentos aí, aquela técnicazinha DCD. Duvide, critique e determine. Questione os seus pensamentos, não aceita eles como verdade. Fala assim, pai, por que eu estou pensando assim? Será que essa fala é minha ou é de alguém que eu aprendi? Pode ser dos meus pais, pode ser de professores, pode ser de quem? Né? Conquiste o seu lugar. Você tem um lugar. Cada um de nós temos uma missão. Cada um de nós não viemos aqui à toa. Conquiste o seu lugar. E seu lugar ainda não, se não foi conquistado, é porque existe resistência. E resistência traz sofrimento. A obediência deixa a fluidez. Seja esse canal que vem e Deus, esse rio que flui. Esse rio que abençoa e toma conta e alimenta os que vêm abaixo, né? Saiba aonde quer chegar. Qual que é o sentido? Para onde está direcionado os seus olhos? Para onde está focado? E aceite-se. Junto com as suas imperfeições, com as suas limitações, aceite-se como um ser inteiro. Deus não erra. Se Deus não erra, nós não somos projetos errados, inacabados, somos projetos completos. Então, primeiro precisamos nos aceitar de forma incondicional. Maravilha? E para finalizar, dever de casa. Claro, fora os que eu já passei, tá? Então, aqui, eu quero que você coloque aí, todo dia, você faça uma declaração para você. Eu sou. E que você é. Faz uma declaração para você. Eu sou o quê? Faz essa declaração. E aí eu vou colocar 2 filmes, tá, gente? 2 filmes que dá pra gente assistir aí. O Divertidamente, que é aquele das emoções e o estado interno. E assista esse filme agora, prestando atenção nessa fala dos estados internos, desse diálogo interno, como que ele funciona. E Estrelas Além do Tempo. O que é romper padrões? Então, são 2 filmes muito contextualizados ao nosso conteúdo de hoje. Divertidamente é quase que uma obrigação, tá? Todos os 2, Divertidamente, eu acho que ele só tem acho que ele tem no YouTube. Mas o Estrela Além do Tempo, eu tenho certeza que tem no YouTube. Divertidamente, eu não sei se só tá na Disney. Ai, eu esqueci de olhar isso. Mas os Estrelas Além do Tempo, certeza que ele tá no YouTube. E aí você entende o que é romper padrões. Essas mulheres foram fantásticas. Trabalharam na NASA numa época... Não vou fazer isso. Mas uma história maravilhosa.
Padrões são rompidos por causa de inconformidades. Alguém pagou o preço por isso. Nós somos esses protagonistas que, se quer gerenciar a vida, precisamos romper com padrões. E identifique um quarto aí, que já tinha falado sobre ele anteriormente, identifique os seus padrões mentais. Como que você pensa com frequência? Em relação ao... Anota aí. Como que você pensa com frequência? Em relação ao dinheiro, em relação à saúde física. Ah, tá velho. Sabe esse negócio? Não, velho adoece mesmo. A sua saúde física, a sua saúde espiritual, a sua saúde financeira, os seus relacionamentos. Tá? Coloca aí como são. Não, todo casamento é difícil. Como é para você isso? Coloca. E use a técnica DCD. Duvide, critique e determine. Tá bom? Maravilha? E aí? Diga aí, abre o chat aí, ó. Abre o chat aí, se tem alguma dúvida, alguma colocação que vocês queiram, me passe aí, por favor. Tarefa dada, tarefa cumprida. Tudo bem? Vamos lá? E aí? Ops. Alguma dúvida, gente? Onde posso rever as aulas? Tá na plataforma. Vou parar de gravar. Aqui. Eu abri aqui. Na plataforma mesmo. Qualquer coisa vocês me chamam. A aula passada já subiu. Tá? E aí eu vou colocar... E aí a gente vai usando o grupo, né? Pode ser. Pode sim, Cri, Charlene. Não sei como ver. Me chama lá no inbox que eu explico, a gente faz isso juntas, tá bom? Maravilha. Gente, obrigada pela atenção. E bora que ainda é terça-feira. Tem muita coisa ainda para acontecer. Maravilha? Tamo junto aí? Bora, ó. Próximo nível. Nosso projeto é esse. Próximo nível. Tamo junto. Maravilha. Vocês são ótimos também. Gratidão. Tamo junto, gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus e bora botar em prática, tá? Cuida das nossas emoções. Maravilha, Léo. Beijos. Tchau, tchau.